nova pesquisa divulgada pela Quest nesta quarta-feira acendeu o sinal de alerta no PT e em seus aliados. De acordo com os números, o nível de rejeição ao presidente Jair Bolsonaro caiu 4 pontos percentuais em apenas um mês, chegando a 55%, menor patamar desde setembro de 2021. De quebra, o de Lula aumentou 3 pontos, chegando a 44%. O levantamento também aponta a queda na reprovação do governo Bolsonaro. A avaliação positiva subiu 1 ponto em relação ao mês anterior. São 54% os que aprovam o governo ou acham ele irregular. A avaliação negativa caiu 4 pontos, fora da margem de erro. Por fim, outra boa notícia para Jair Bolsonaro e preocupante para Lula e o PT é que foi registrada uma queda de 8 pontos entre aqueles que achavam que a economia brasileira piorou. A pesquisa Genial Quest ouviu 2.000 pessoas com mais de 16 anos entre os dias 28 e 31 de julho em entrevistas nas casas dos eleitores em 27 estados, nos 26 estados e no Distrito Federal, e foi registrada no TSE com protocolo BR 02546/2022. Na pesquisa de percentual de votos, os índices mostram que o presidente Jair Bolsonaro reduziu a vantagem de Lula, ganhando 1 ponto perdido pelo petista. Sendo assim, o atual chefe do executivo tem 32% das intenções de voto contra 44% do seu oponente. Ciro Gomes continua com 5% das intenções de voto, André Janones e Simone Tebet com 2% e Pablo Marçal com 1%. Além disso, o levantamento mostrou que em um segundo turno entre eles, a vantagem de Lula sobre Bolsonaro caiu ainda mais, 5 pontos. Na manhã de hoje, o CEO da Quest, Felipe Nunes, participou do Jornal da Manhã, aqui da Jovem Pan, e foi questionado sobre a isenção das pesquisas. Professor, bom dia. As pesquisas eleitorais influenciam o voto de muita gente, porque tem gente que prefere votar em quem está ganhando. Então, pesquisas são um fator importante nas eleições. Por isso é muito importante garantir a isenção de quem faz pesquisas. Eu vi aqui no seu currículo que o senhor prestou consultorias para as campanhas de Dilma Rousseff e Fernando Pimentel, do PT, em 2014, e trabalhou de novo em 2018 na campanha de reeleição do Pimentel e de Dilma para o Senado. Isso não afetaria a isenção da Quest? Bom, eu te agradeço muito pela pergunta, né? Eu sou um profissional que, assim como você, trabalha e precisa receber pelo trabalho que faz, né? E desde 2014, além de ser professor, trabalho com consultoria, dando análise, fazendo análise como essa que estou fazendo aqui para várias pessoas. Então, trecho dessa entrevista que tivemos hoje no Jornal da Manhã, aqui na Jovem Pan. Agora, análise sobre esses números todos que destacamos aqui da pesquisa Genial Quest, divulgada hoje. Começando com José Maria Trindade, lá em Brasília. Salve, Zé. Boa noite. A política muda como as nuvens e as pesquisas vão atrás, né? Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Muito boa noite, Ana. Boa noite, grande Fiuza. E uma boa noite a você que nos acompanha aqui nos Pingos nos Is. Pois é, a pesquisa eleitoral existe, é científica e não se iludam. Todos seguem as pesquisas e são vários tipos de pesquisa. Esta pesquisa aí mostra a intenção de voto. Outro tipo de pesquisa mede a alma do eleitor, ou seja, o que o eleitor quer quando ele vai às urnas votar. E ainda as chamadas qualis, que são as qualitativas, que dão uma ideia do que o eleitor pensa de cada candidato e que ele pensa de cada processo eleitoral, né? E as pesquisas são armas importantíssimas. Disse bem o Roberto aí que elas influenciam votos. Influenciam. Só que hoje vai muito além de influenciar o voto do eleitor. Veja bem, as pesquisas hoje influenciam até as candidaturas. Ou seja, candidaturas são apresentadas ou deixam de existir diante de meras pesquisas eleitorais, para se ter uma ideia da importância das pesquisas. Bater em pesquisas, dizer que elas não valem, dizer que elas não existem, é fechar os olhos para quem vive da política. Hoje não é só política, o comércio vive de pesquisas. Ninguém abre uma empresa, por menor que seja, se não tiver uma pesquisa de campo, para saber exatamente qual é o tipo de consumidor e de comprador e do produto que você vai oferecer. Então, o resumo é isso. A política é como nuvem, muda a todo instante. Já disse o José Alckmin, que é um grande político brasileiro, né, José Maria Alckmin,
Mas, na verdade, as pesquisas vão atrás desta mudança como nuvem. E a gente vê claramente nessa pesquisa uma tendência que já vem lá de trás. Qual é a tendência? É que o presidente Jair Bolsonaro, com desgaste natural de um cerco incansável. É um cerco político, um cerco da imprensa e um cerco jurídico. E mesmo assim, ele está, segundo as pesquisas, garantido no segundo turno das eleições e onde tudo vai resolver. Do agora até o voto na urna, existe uma peça muito importante que se chama campanha eleitoral. Como dizem por aí, é assim na campanha eleitoral que nós vamos ver quem é que tem garrafa para entregar. Ou seja, quem é que vai definir para o eleitor ser o seu merecedor do voto e que país esse candidato quer para o futuro do Brasil. Então, esta é a realidade. Veja bem, a rejeição do presidente diminuindo, a rejeição de Lula aumentando, né? Então, há mudanças no horizonte e isto é muito importante. Resumindo, tudo vai depender exatamente da campanha eleitoral. Agora você, Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, Ana Paula Henkel, mestre Augusto Nunes, grande Zé Maria Trindade. Muito bom tê-lo aqui na nossa bancada de novo. Bem, boa noite a todos. Eu entendo que essas pesquisas estão despiorando, né? Elas estão despiorando, porque elas vão constatando, eu tenho a impressão, Vitor, que elas estão fazendo um levantamento retrospectivo, né? Então, o desgaste do Lula está aumentando, então eles devem estar chegando lá em 2005, né, no mensalão. Aí eles vão avançar de novo, aí eles vão passar pelo Petrolão, aí eles vão passar pela prisão do Lula por corrupção, e nessa hora o Lula, a rejeição ao Lula vai bater em 100%, né? Então, é isso. As pesquisas devem estar fazendo uma espécie de retrospectiva. E o presidente Bolsonaro, a mesma coisa. Ele está no auge dos ataques. Ele sofre ataques da Suprema Corte, os ministros da Suprema Corte. Outro dia estava ali o Fachin, né, dizendo que, sem citar, né, de um jeito meio ali subliminar, mas dizendo que o presidente vocifera contra o sistema eleitoral. Aí essas manchetes adestradas do consórcio vão lá e dizem: olha só, o grande gladiador do Supremo, da Justiça, o Fachin, né, bravíssimo na resistência contra o mal que está no Palácio do Planalto, né? Esse jornalismo pueril, né, de jardim de infância que se tornou a antiga grande imprensa. E veja você, no auge desse ataque, de repente começa a cair a rejeição. Mas como assim? As pessoas que liam esses jornais, viam esses telejornais, elas pararam de ver, elas lembraram de coisas boas do passado, porque já teve milhões de pessoas na rua que a imprensa fingia que não via. Eles achavam que ia dar para esconder esse negócio. Esse instituto aí, o Genial, Quest Genial, uma coisa assim, né? Genial é um banco, né? Um fundo de investimento, uma coisa assim. Ele chegou à conclusão, numa dessas pesquisas, de que o Lula era o preferido dos brasileiros para combater a corrupção. Isso aí não foi Caceta e Planeta, Porta dos Fundos, Jô Soares nem Chico Anísio, não. Isso foi o Quest Genial. Chegou a essa conclusão. Aquele representante ali do Instituto, sendo entrevistado pelo Roberto Mota, que prestou consultoria para candidatos do PT, ele mesmo disse que é um profissional, etc. Coincidentemente, ele prestou consultorias para candidatos do PT. A gente não pode supor que o universo pesquisado para descobrir que o Lula é o preferido dos brasileiros para combater a corrupção, isso é um tapa na cara do brasileiro roubado naquele governo, né? Então, a gente supõe que o universo dessa pesquisa não tenha sido o desses clientes que, por acaso,
eram do PT, daquele representante lá que o Roberto Mota estava entrevistando. Então é isso, as pesquisas aparecem, o Lula continua, né, disparado na frente do Bolsonaro, não sai na rua, a conjuntura econômica começa a ser melhor avaliada, né, pelo eleitor. Então é isso, é uma construção dramatúrgica, né, que vai chegar não sei aonde, né? Quer dizer, será que o Bolsonaro passa o Lula até a eleição? Será que o Lula consegue sair na rua até a eleição? Vamos aguardar para ver. Comentário agora da Ana Paula Henkel. Boa tarde, Ana. Boa noite, Vitor. Boa noite, Zé, querido Fiuza, mestre Augusto Nunes. Boa noite à nossa audiência maravilhosa. E, Vitor, enganei vocês hoje. Eu não estou em Los Angeles. Hoje eu estou em Dallas. Estou aqui no Texas para o CPAC, que começa amanhã. Donald Trump falando aqui no CPAC no sábado à tarde. E eu quero trazer exatamente esse paralelo, né? Donald Trump, que perdeu a eleição em 2020 aqui nos Estados Unidos, institutos de pesquisa dando que ele perderia de muito, de lavada, a velha imprensa também batendo dia e noite no então presidente, né, que estava ali na Casa Branca, falando as mesmas coisas, a mesma retórica de genocida, de nazista, tudo isso que nós estamos vivendo no Brasil. E vem a eleição, uma eleição conturbada, cheia de perguntas até hoje, quase 2 anos, auditorias ainda rolando aí em alguns estados, sim, até hoje, estados que conseguiram passar leis eleitorais mais rígidas exatamente para proteger as possíveis fraudes que podem ter acontecido em 2020. E, no entanto, o presidente mais popular da história dos Estados Unidos, mais de 80 milhões de votos, lá vem Joe Biden, né? Aquele que fez uma campanha dentro do porão, não saiu de casa, não encheu comícios, não levou as pessoas às ruas, foi o presidente que mais teve voto na história dos Estados Unidos, mais até que o fofo, queridíssimo Barack Obama. Pois bem, 19 meses dentro da sua administração, Joe Biden amarga aí o pior índice de aprovação desde Jimmy Carter. Uma inflação também ruim, né, a pior dos últimos 40 anos. Não enche comícios, temos eleições importantes agora em novembro, os midterms. Donald Trump continua lotando comícios, Joe Biden não leva ninguém às ruas. E por que eu estou falando tudo isso, Vitor? Porque é muito difícil institutos de pesquisa mostrarem uma coisa que a realidade não é aquilo que nós estamos vendo que os institutos de pesquisa querem entregar. Você vai acreditar, como o nosso mestre Augusto Nunes brilhantemente colocou ontem, nas lojinhas de porcentagem, ou você vai acreditar nos seus olhos, nas pessoas indo às ruas? Aqui, Donald Trump continua levando multidões, milhares de pessoas nos comícios, nas passeatas, nas motociatas aqui também. A mesma coisa acontece com o presidente Jair Bolsonaro. No Nordeste, ele continua levando pessoas às ruas, no Sul, até fora do Brasil, né? Motociata em Miami, noticiamos uma também na Inglaterra. Então, Vitor, por mais que tenhamos que falar sobre institutos de pesquisa, que agora eu só vou falar as lojinhas de porcentagem, é muito difícil, dentro de um contexto maior, nas últimas eleições, eles erraram muito, eles erraram bastante, né? Forçaram uma realidade que não é a que está acontecendo diante dos nossos olhos. Então, por mais que tenhamos que falar desses institutos de pesquisa, eu acho que ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte até outubro. Como o Zé muito bem colocou, a campanha eleitoral ainda não começou. Os feitos desse governo nos últimos 4 anos serão colocados de uma maneira bem mais clara, e o eleitor tem hoje também aquilo que os ungidos lá do Supremo Tribunal Federal odeiam, alguns no Congresso também, que é a informação na palma da mão. Você descobrir se aquele
candidato está mentindo ou não, se aquele ministro está mentindo ou não, se aquele parlamentar está mentindo ou não. E essa é uma arma preciosa que o brasileiro tem e que muitos em Brasília querem acabar com ela. A opinião agora é de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Vitor. Boa noite, meu grande compadre Zé. Minha querida parceira Ana Paula, meu irmão Guilherme. Boa noite a você que nos acompanha. Ontem nós já divulgamos uma pesquisa que não continha boas notícias, né, para o candidato do PT. Essa é a segunda e formula a mesma pergunta a ser respondida aí pelo pessoal do Datafolha. O Datafolha vai continuar elegendo o Lula no primeiro turno ou vai começar a reexaminar os números? O que se vê é mais visível ainda no rosto das pessoas, no comportamento dos eleitores, a economia melhorando ou despiorando, segundo a Folha, muda qualquer pesquisa, né? Porque você é obrigado a reconhecer que os efeitos da melhora da economia se refletem no eleitorado. É claro que a situação do Bolsonaro seja ela qual for, porque eu já disse aqui várias vezes que eu não confio em pesquisas e continuo mantendo aí a coerência. É claro que o Bolsonaro vai se beneficiar da melhora, da despiora da situação econômica. É visível. É visível, os números vão se acumulando, embora os jornais não os noticiem.